Franca, que hoje tem como tema imposto de renda. Se você tem algum questionamento sobre o assunto, entre em contato aqui com a TV Campos de Minas no 3372-3720 ou nos envie uma mensagem de texto para o 9972-1640. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o professor universitário do curso de Contabilidade da Universidade Federal de São João del Rei, Pablo Luiz Martins. Pablo, no bloco anterior a gente estava falando da questão das deduções, né? Você falou um pouco sobre a questão dos dependentes, né? E estava entrando na parte da educação quando eu te cortei. E aí, qual é a dedução para a área de educação? Certo. A área de educação também, Carla, é bom destacar que ela existe um limite. Esse limite está bem defasado, que hoje ele é na faixa de 3.325. Então, se a gente pegar isso e dividir por 12, a gente vê que várias escolas particulares cobram mensalidade muito maior do que isso. A gente pode dar exemplo alguns cursos de medicina onde a mensalidade chega a R$5.000. E se for só um dependente? E se for só um dependente, mas destaca que esse valor é por dependente. Então, é por dependente, é até esse limite por dependente. Só que se eu pagar, por exemplo, R$5.000 de escola durante o ano, na hora que eu jogo no programa, que vale destacar que esse ano é a primeira vez que eu só posso declarar a declaração realmente de forma digital, seja ou pelo programa via internet ou pelos aplicativos do celular, que também é bom destacar que agora podem ser feitos, o programa já segura esse limite. Então não importa qual que é o valor que eu paguei, se exceder esse valor, ele considera somente isso. E o programa também considera, ele faz uma espécie de um paralelo com o salário, até para ver a viabilidade, faz viabilidade, isso. E não existe um padrão fixo da receita, mas estima-se que as despesas com a educação, elas devem ser até 20% do salário recebido. Então, isso não quer dizer nada. Eu posso gastar muito mais, contanto que eu tenho condições de pagar. O que é bom destacar nesse ponto são o que pode ser dedutível. Material escolar não pode ser dedutível. Curso de inglês não pode ser dedutível. Pessoal que paga transporte escolar não pode. É basicamente a mensalidade escolar, seja de ensino fundamental, ensino médio ou ensino técnico superior. Todas as outras despesas, infelizmente, elas não podem ser deduzidas. E isso ocasiona muito cair em malha fina. Ah, eu pago inglês e vou declarar. Não. Você só pode declarar se for dentro da esfera educacional. E pode ser por dependente, inclusive, do próprio titular. Então, se o titular ele faz uma universidade e a universidade é paga, ele pode utilizar desse valor também para deduzir. Agora, qualquer curso livre não pode ser deduzido como uma despesa de educação. No caso, esses cursos de especialização, pós-graduação, esses entram Sim, também? pós-graduação entra. Tudo aqui que se diz, a educação linear, como a Receita fala, então desde lá do maternal até o mestrado, doutorado, pós-graduação, lato e estrito sensu, pode ser deduzido sim. O que não pode é um curso de inglês, um curso de capacitação, esses não podem ser deduzidos diretamente como despesa educacional. Certo. Na área de saúde, Paulo? A área de saúde é uma área muito interessante, porque é a única área que não existe um limite pré-determinado. Então, a partir do momento que você comprova os gastos, você pode utilizar como dedução. Mas qual é a comprovação desses gastos? Então, eu tenho que ter ou um recibo ou uma nota fiscal do tomador de serviço. E destaca-se também que somente são as profissões regulamentadas. Infelizmente, há alguns anos a Receita vem cortando. Então, uma coisa que eu posso destacar, por exemplo, o nutricionista, infelizmente não pode mais ser deduzido, porque existe a especialidade de endocrinologista, que é um médico que engloba isso. Então, algumas profissões, mesmo que a gente saiba da sua necessidade, elas não podem ser deduzidas. Como também, infelizmente, não se pode deduzir o gasto com remédio. Sempre pergunta isso para a gente. É somente o gasto com o profissional ou com hospitais, clínicas e laboratórios. Então, a partir do momento que eu tenho essa comprovação, eu tenho que fazer. Destaca-se também do plano de saúde. É uma despesa que é importante de ser declarada, só que eu tenho que buscar, junto à minha operadora do meu plano de saúde, o valor pago. Geralmente, quando eu trabalho numa empresa e pago via empresa, no meu comprovante de rendimento já vem o valor que eu fiz o recolhimento. Mas, caso contrário, eu tenho que solicitar. E é uma prática um pouco até incomum das empresas, que eu não considero muito correta, elas não têm enviado para a casa das pessoas. Então, você tem que ir buscar realmente nas operadoras e fazer a solicitação. Não existe ainda uma lei que obrigue que essas informações cheguem via correio, por exemplo. Muitas operadoras de plano de saúde, que até atendem na nossa cidade, oferecem a facilidade de retirar pela internet. Então, o que já facilita um pouquinho, mas eu tenho que ter esse extrato. É preciso deixar claro que tem que ter também extrato das contas, né? Isso, extrato das contas. Das contas bancárias. Das contas bancárias. E aí isso aí já seria na parte de bens, né? Que aí eu vou ter que declarar. A parte de dedução é diferente da parte de bem, onde eu vou colocar a parte bancária.
Até uma pergunta aqui da Valéria, ela pergunta assim, qual é o limite para a poupança no caso para ter que declarar um imposto de renda? A poupança destaca que é um rendimento isento. E ela não existe um limite. Ela vai cair no que a gente comentou no primeiro bloco. Se a soma dos meus bens ultrapassarem a 300 mil, eu tenho que declarar. Então ela entra nessa soma Ela dos entra bens. nessa soma também. Se eu tiver lá 299 mil na poupança, eu não preciso declarar. Mas se eu tiver a poupança e tiver qualquer outro bem que passe a soma de 300 mil, eu tenho que declarar. 301 mil já 301 mil tem que declarar. E aí a pessoa, a Receita consegue descobrir isso? Consegue, gente. Hoje a Receita ela está se informatizando e cada vez mais realmente o cerco está apertando por uma fiscalização maior nesse aspecto. É porque está perguntando aqui, o pessoal da produção está me falando que o Roberto está querendo saber se quem recebe dinheiro de precatório tem que declarar imposto de renda. É isso mesmo, produção? Aí o precatório também vai entrar na mesma função. Independente da modalidade de recebimento, é bom a gente ficar atento aos valores que nós já comentamos aqui. Se houve alguma retenção, ele só vai receber se ele fizer a declaração. E se for acima também do limite, ele tem que declarar. A Receita Federal, ela não tem uma preocupação direta para esse aspecto de declaração de onde foi a fonte pagadora. Ela tem a preocupação de como que o dinheiro está sendo aplicado pelo contribuinte. Então, o dinheiro ele foi recebido da forma, ou seja, precatório, ou seja, através de salário, ou através de qualquer outra via, ele tem que ser informado qual que é. Por isso que no programa gerador tem a opção de rendimentos vindos de pessoa jurídica ou de pessoa física exterior, onde eu faço a distinção. O Paulo da Colônia, ele diz que vendeu uma casa, um imóvel, né, no caso, por 70 mil. E que comprou um carro por 30. Ele tem que declarar o imposto? Também não, ele vai entrar. Vamos falar claro, esse também não, com base nessas informações. Se esse veículo dele, junto com os demais bens, ultrapassarem a 300 mil, ele tem que declarar. Se os únicos bens que ele tinha eram essa casa e esse carro, e só foi feita essa transação, ele não precisa declarar. Aí destaca-se que quando a venda de imóveis ou a venda de bens, nós vamos entrar numa titulação que é chamada ganho de capital, que aí é uma outra tributação do governo que não se enquadra no imposto de renda. Aí a gente teria que analisar o caso dele, mas para efeitos de declaração ele não precisa fazer com esses bens. Ok. A Dilane, ela pergunta como calcular o preço do imóvel no imposto de renda. Ótima pergunta, cara. Esse é um grande dilema. O preço do imóvel no imposto de renda, ele é declaradamente o que está na escritura. Não existe valorização do bem. A Receita Federal ela não aceita que a gente valorize o bem dentro do imposto de renda. Então, a gente sabe que os imóveis têm uma valorização natural, mas eu tenho que considerar o valor que consta na escritura. E isso volta no tema anterior, que é o ganho de capital. A gente tem um grande problema que ninguém atualiza os valores de escritura. Então, se a gente compra um imóvel lá por 30 mil há alguns anos, eu não tenho esse hábito de ir no cartório, no registro de imóveis e atualizar esse valor. O que a legislação permite? Dentro do próprio imposto de renda, eu tenho um campo que chama melhorias. Então, eu posso destacar melhorias nesse imóvel. Então, a única forma, indiretamente, de aumentar o valor desse bem é através de melhorias. Mas, no campo do imóvel, eu tenho que manter o valor de escritura. E essas melhorias também têm que ser feitas através de notas fiscais e de comprovação. No caso do valor de escritura que você fala, até voltando um pouco na pergunta do Paulo, né, que você falou da questão da venda, que aí é uma outra coisa que não é no imposto de renda. É porque tem o ganho de capital. Ganho de capital, que é exatamente essa diferença do valor de quando você comprou com o valor que você vendeu. O valor da venda, isso. E ela é uma tributação única e exclusiva de 15%. Então, para a gente entender, se eu tenho um imóvel que vale 30 e eu vendi ele por 100, eu tive um ganho de capital de 70. Sobre esses 70 mil, eu pago 15% diretamente. Não existe. O importante é ver que, para o cálculo disso, é bom procurar um profissional nesse caso, porque existe um programa gerador onde o governo ele dá algumas deduções. O próprio governo está ciente que o imóvel valoriza. Então é importante ver quando foi a aquisição desse imóvel, qual o valor e o programa mesmo calcula qual que é a dedução de incentivo da legislação. Essa dedução ela pode chegar até 90% do valor. Então nesse exemplo que nós demos, não quer dizer que ele vai pagar 15% sobre 70% diretamente. Esse 70% vai ser abatido uma legislação específica e ele vai pagar 15% sobre essa diferença. No caso de imóveis que são mais antigos, Pablo, vamos supor que foi na época de cruzado novo, como que a pessoa faz a atualização do valor da escritura? Isso aí também interessante. Existe um cálculo para fazer isso. Então, eu tenho que fazer uma atualização de valor para me poder chegar no valor. Para a gente dar um exemplo mais fácil, quando foi criado, né, o real, a gente tinha o RV, que era a última unidade monetária, que equivalia a 2.750. Então, se eu pegar desde aquela época, uma atualização simples é pegar o valor que ele valia, dividir por 2.750 e eu encontraria o valor em real. Vamos dar valores muito pequenos, a não ser que o imóvel seja muito alto. Aí esse valor
serve por base. Mas, para você ter uma ideia, o real entrou em vigor em 94. A redução de 94 para cá, num cálculo que fiz há pouco tempo atrás, ela chega a 70%. Então, o governo também acompanha isso. Então, ele sabe que o valor foi uma redução, então ele já consegue fazer um cálculo disso. Por isso que é importante procurar um profissional habilitado para esse cálculo de capital. O imposto de renda, ele já é mais tranquilo. Já o ganho de capital, que infelizmente a grande maioria das pessoas não fazem, ou por falta de orientação, ou até mesmo por desconhecimento da obrigatoriedade, ele se torna bastante diferencial nesse caso. A questão do... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ah, tá. Tem uma outra pessoa que não quis se identificar, que ela falou que possui um apartamento e que não declarou esse apartamento no ano passado e esqueceu de fazer a retificação. Qual o procedimento? A Receita Federal é bastante acessível nesse aspecto. Então, qualquer esquecimento, é importante que a pessoa declare esse ano e coloque a observação. Então, por exemplo, ela vai declarar os bens do imóvel agora e, ao término do texto, que a Receita Federal, o programa, ele deixa um espaço aberto para fazer a exclusão dos dados. Coloque não lançado anteriormente por esquecimento do contribuinte. Então, isso vai evitar de ter algumas sanções e para a Receita Federal achar que o contribuinte quis agir de má fé. Então, ao colocar essa informação, não quer dizer que eu posso usar isso para todos os campos, né? Que esquecer todos os bens fica complicado. Mas aí, num bem específico, eu posso utilizar essa informação e dali para frente eu passo a colocar. Isso é muito comum, principalmente quem faz a própria declaração, porque o sistema hoje, ele tem a opção de repetir os dados. Então, se eu não clicar na tecla repetir, ele deixa o valor zerado. Então, é como se eu tivesse não tendo aquele bem mais. Aí, no ano seguinte, na hora que eu faço a exportação dos dados, esse bem já nem aparece. Então, isso é um fato muito comum que a própria Receita Viano disso, ela já deixa essa legislação específica, deixa essa brecha, digamos assim. Ok. E você, telespectador, que quiser participar, entre em contato com a gente no 3372-3720 ou nos envie uma mensagem de texto para o 9972-1640. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já.